A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 131 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção de hoje, ela vai se encontrar no livro de 2 Crônicas, do capítulo de número 12 até o capítulo de número 15. Amém? Se você não conseguiu fazer a sua leitura, se organize, faça a sua leitura para que Deus possa ensinar você, te dar direcionamento, né? E para que você possa crescer espiritualmente. Bom, o nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo de número 15 de 2 Crônicas e nos versos 3 e 4. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Amém? Bom, nós vimos ontem, né, como Roboão assumiu o trono de Israel, né, e como como Roboão assumiu o trono de Judá, Jeroboão assumiu o trono de Israel. E como Jeroboão, assim que assumiu o trono de Israel, já distorceu toda a adoração, né, a religiosidade de Israel para uma adoração idólatra, né? Ele expulsou os levitas, os sacerdotes de Israel, e assim Roboão e Jeroboão estiveram em guerra. Bom, mas Roboão também não permaneceu muito tempo no caminho do Senhor. Aí o Senhor enviou Sisaque, rei do Egito, contra Roboão, né? E Sisaque chegou a levar muitos utensílios da casa do Senhor para o Egito. E se você for ler com atenção, você vai ver que Sisaque só veio contra Roboão porque Roboão abandonou o Senhor. Mas Roboão se humilhou diante do Senhor e o Senhor afastou dele a sua ira. Bom, Roboão vai morrer, né, com seus pais, e vai se levantar no seu lugar o seu filho Abias como rei de Judá. E Abias, ele vai reinar 3 anos em Judá. E Abias, diferente de Roboão, ele vai fazer o que é reto diante do Senhor. Inclusive, ele vai se levantar contra Jeroboão numa guerra, e ele vai dizer para Jeroboão: olha, o Senhor está do nosso lado, porque nós permanecemos servindo ao Senhor, e vocês se desviaram do caminho dele, Jeroboão. Você sabe que você não pode lutar contra o Senhor. E mesmo assim, Jeroboão tenta entrar numa guerra contra Abias, e ele acaba perdendo essa guerra, né? E Abias tinha avisado ele, né, dizendo: não lutem contra o Senhor, Deus de seus pais, porque vocês não serão bem-sucedidos. Então, quando um servo de Deus busca o Senhor, não é esse servo que luta. Quem luta é sempre o Senhor, né? Bom, Abias morre e vai se levantar no seu lugar Asa, que é seu filho. E Asa foi um rei fenomenal, porque Asa, ele vai começar a reinar, e a primeira coisa que ele faz é destruir os altares dos ídolos de Judá. Nós já vimos isso lá no livro dos reis, né? Ele destrói os ídolos e, muito mais que isso, ele ordena que Judá busque ao Senhor. Então ele é um rei que ele não se contenta em somente ele fazer o que é reto. Ele quer propor para todo o país fazer o que é reto. E quais são as consequências de quando nós fazemos com que aqueles que estão sob a nossa liderança busquem o Senhor? O resultado é que a terra esteve 10 anos em paz, sem guerra nenhuma, né? Bom, mas
Zerá, o etíope, vai se levantar contra o rei Asa, né? Porém, o rei Asa, diante daquele exército de 1 milhão de homens, ele vai orar ao Senhor e vai dizer ao Senhor que não tem outro Deus além do Senhor que possa socorrer seus servos na batalha. E o Senhor entra em peleja contra os etíopes e dá vitória ao rei Asa, né? Mas Deus ainda esperava mais dos reis de Judá. Então Deus levanta Azarias, né, filho de Obed, e profetiza para Asa, dizendo para Asa: olha, se vocês me buscarem, eu se deixarei ser encontrado por vocês. O que ele já havia falado outrora, né, para os outros reis. Então, ele vai declarar que Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote e sem lei, né? Todas essas palavras foram proferidas pelo profeta Azarias. E essas palavras, diferente quando eram proferidas para reis corruptos, para Azarias ela surgiu um efeito, porque Asa, além das obras que já tinha feito ao Senhor, ele vai se dedicar mais ainda, destruindo até os ídolos que a sua própria mãe havia levantado, né? E ele vai fazer um decreto que em todo Judá quem não buscasse a Deus morreria. Agora, quero te chamar a atenção para os versos 3 e 4, que foi o texto que nós lemos para o nosso devocional. E olha lá o que diz: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Você observou que o profeta colocou em 3 partes as ausências que havia em Israel? Ele diz: sem o verdadeiro Deus, ele disse sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Preste bem atenção. Muitas pessoas buscam a Deus, mas não o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro não reparte a sua glória com ninguém. O Deus verdadeiro, ele é o único que deve ser adorado. Ele é o único a quem nós devemos fazer oração. Qualquer outro Deus que compartilha sua glória, sua força e o seu poder não pode ser um Deus verdadeiro, né? O nosso Deus expulsou Satanás dos céus porque quis a glória de Deus. E a glória de Deus ele não dá a ninguém. Nós vamos estudar isso mais para frente. Bom, segunda coisa, faltava em Israel, além do Deus verdadeiro, porque não adianta estar o Deus verdadeiro no local e não ter pessoas que ensinem sobre ele. Muitas das vezes, em um local, as pessoas até buscam Deus verdadeiro, mas eles não sabem quem ele é, porque não há pessoas que o ensinem. Então é muito importante a gente estar no local onde Deus, o Deus verdadeiro, está, mas também estar em um local onde as pessoas que ministram a palavra, onde aqueles que ensinam, ensinem o caminho desse Deus verdadeiro. Agora preste bem atenção, faltava para esse povo a lei. Então não adianta conhecermos o Deus verdadeiro, termos quem nos ensine, se não tivermos lei. Ou seja, as pessoas podem estar falando do Deus verdadeiro, podem estar ensinando o Deus verdadeiro, mas fora dos preceitos da lei de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser o ponto de partida para qualquer um que quer falar de Deus. Não podemos falar de Deus fora da Bíblia Sagrada. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que isso seria um anátema, uma maldição. E é o que o profeta está dizendo aqui. Israel estava sem o Deus verdadeiro, sem ministros que os ensinasse e sem a lei para poder os ensinar. Mas preste atenção no verso 4. Mas, quando na sua angústia eles se voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Bom, ainda que nós estejamos no caminho errado, buscando Deus errado, sem a palavra de Deus, ainda existe uma esperança. Qual é a esperança, pastor? A esperança é você se voltar para Deus. Amados, um homem sem Deus, sem a lei de Deus e sem alguém que o ensine, é um homem angustiado, é um homem aflito, é um homem oprimido. Porém, se nós o buscarmos, ele pode se voltar para nós e ele pode nos ajudar.
certo? Então hoje eu quero te estimular a isso. Quero te estimular a buscar a Deus, mas não Deus de qualquer jeito. Busque o Deus verdadeiro. Procure alguém que o ensine a palavra da verdade e procure aprender por meio da palavra de Deus. Os homens erram, os homens falham, mas a palavra de Deus não falha. Ela é a maior autoridade quando se fala a respeito do nosso Senhor. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti neste momento, clamamos a Ti nessa hora e te pedimos, Senhor, o perdão pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões. Te louvamos porque o Senhor tem sido sempre bom para conosco. Mas nessa manhã nos colocamos diante de Ti, porque quem sabe, Senhor, estamos buscando Deus errado, ou quem sabe estamos aprendendo erroneamente sobre o Senhor, ou quem sabe o nosso ensino não está pautado na sua lei. E a Tua palavra diz que Israel sofreu muito tempo porque buscou o Deus errado, porque não tinha quem o ensinasse, e quando tinha esse ensinador, o ensinava sem a lei do Senhor, sem a Sua palavra. Mas nós nos voltamos para Ti, Senhor. Nós clamamos o Teu nome e buscamos a Sua face. Ordena sobre nós hoje a Tua bênção. Remove de nós toda angústia, toda preocupação, todo medo e toda aflição, porque o Teu povo, quando na angústia buscou o Senhor o livrou. Se nós Te buscarmos hoje na angústia, o Senhor com certeza nos livrará. Ordena sobre nós hoje a Tua bênção e a Tua paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra, né? Se inscreva no canal e ativa o sininho. E assim você estará conosco aqui todas as manhãs, estudando a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira.